dois pontos que são importantes. O primeiro deles, que é essa primeira parte aqui de cima do texto, está falando que tipo de texto a gente deve priorizar quando a gente está trabalhando reading na sala de aula, entendeu? A gente deve tentar encontrar textos que sejam reais lá da outra cultura, né? Mas ao mesmo tempo que sejam possíveis do aluno ler naquele nível em que ele está, entendeu? Não adianta, por exemplo, você dar um jornal para o aluno, uma revista de ciências ou de política ou de medicina, porque o vocabulário não vai estar ao nível daquele nível em que ele está, né? Muito provavelmente não, porque é uma linguagem muito específica. Então, ele fala aqui, se você ver lá no último parágrafo, nas últimas 3 linhas, ele fala. Fred entrou de novo. Fred. Ele está entrando. Então, Adria, o que a gente deve priorizar são coisas como, por exemplo, cardápios de restaurante, aquelas historinhas, né, que a gente faz com strips, né, aquelas tirinhas que a gente tem na internet que são ilustradas, né? Porque elas têm um vocabulário razoavelmente básico, entendeu? Agora, é claro, tudo isso depende do nível da turma, né? Então, se a turma estiver num nível mais avançado, aí você pode, por exemplo, usar um poema, né, da literatura, por exemplo, ou um texto literário, né? Isso, isso vai depender muito do nível da turma, mas o que é importante é que não adianta, por exemplo, você usar textos complexos, entendeu? Que são, por exemplo, textos técnicos. Às vezes sai no jornal um texto fazendo uma análise política do momento e aí você pega e dá para os alunos lerem. Porque isso não é interesse do aluno, isso não é interessante para o aluno, entendeu? O que é interessante para o aluno é textos de literatura, são historinhas, né? Por isso que na semana passada eu disse a vocês que o melhor mesmo é a gente começar pelos textos que o livro-texto traz. Então, se a gente usa um livro-texto, se a gente utiliza um livro-texto, a melhor coisa é a gente começar por lá, porque os textos que aparecem no livro-texto já são preparados para aquele nível, entendeu? Então, o que a gente pode é tentar complementar isso com outros textos que a gente vai buscar na internet ou em outros lugares, né? Mas é sempre bom começar pelo livro-texto, tá? Então, essa é a primeira parte lá do texto. A outra parte, que é o que está aqui embaixo, ó, nesse outro tópico, são as habilidades, são aquelas estratégias, né, que o aluno deve utilizar quando ele vai trabalhar um texto. Então, quando você usa um texto, quando você se debruça sobre um texto, você pode olhar esse texto só superficialmente, e aí o que é que você vai enxergar? É o título, você vai ver se tem negrito no texto, você vai ver se tem aspas, né? Se tem lista, se tem imagem, se tem gráficos. Então, isso são coisas que você visualiza sem ler o texto. Então, são aqueles elementos textuais que a gente costuma falar, né? Layout, título. Isso você enxerga, né, direto, sem necessariamente ler o texto. Ou você vai mais a fundo no texto, né? Você vai atrás de palavras específicas, de informações, aí a gente entra naquela coisa de palavra-chave, de cognato, né? De termos emprestados de outras línguas que devem aparecer lá em itálico, por exemplo, né? Ou entre aspas, ou sublinhados. Então aí você vai ler realmente o texto, tá?
Então, são estratégias que a gente costuma chamar a primeira de SKIM, que é essa que está bem aqui, olha, onde eu estou com o cursor, tá? SKIM, que é essa leitura superficial do texto. Então, muitas vezes, você consegue uma série de informações só assim, superficialmente. E a outra, que é o que nós chamamos de SCAN, que é S-C-A-N, tá? Que é quando você procura ler atrás de detalhes do texto, certo? E aí você, então, vai ler realmente o texto. Então, são estratégias que a gente precisa ensinar o aluno a usar. Porque o que é que, por exemplo, especialmente o aluno brasileiro, o que é que ele está acostumado a fazer? Ele está acostumado a ler com o dicionário embaixo do braço. Aí qualquer palavra que ele não entende, ele vai para o dicionário. Aí perde um tempão procurando a palavra no dicionário, às vezes não consegue identificar o sinônimo correto daquele contexto, né? Enquanto que tem uma série de palavras, por exemplo, que aparecem no texto e que são muito parecidas com o português. Então, essas palavras, que são os tais cognatos, eles têm condição de entender sem olhar o dicionário, porque elas são iguaizinhas ao português. Então, os alunos não estão acostumados a fazer isso. Eles querem ler com o dicionário, eles querem entender palavra por palavra, em vez de usar essas estratégias de leitura e, por exemplo, o contexto, né, que é importante para você poder tentar buscar um entendimento do texto, certo? Então, o que essa página aí dessa semana está tentando passar é isso, que a gente precisa, se a gente está trabalhando a leitura como skill, lembra daquela discussão que a gente tinha na sala? Você precisa ensinar o aluno a ler. E para você fazer isso, você tem que ensinar essas estratégias, que é exatamente do mesmo jeito que a gente faz em português. Então, o aluno precisa encontrar aqueles marcadores textuais, né? Então, é a imagem, é a maneira como o texto é colocada, é a lista. De repente, se tem uma lista, é porque o cara quer que a gente enxergue aquela lista direto, sem necessariamente ler o texto. Às vezes, um gráfico bem feito, ele traz muitas informações de compreensão do texto. Então, isso aí é o que vocês precisam sintetizar com as próprias palavras de vocês nessa semana. Entendeu, Adria? Entendi, professor. Então, é isso que está escrito aí nesse texto, tá? E você, não sei se você já Tá, ok. ensinou, se você tem alguma experiência de ensino, mas